Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. A igreja, abre a sua Bíblia. Quero saudar você que está em casa também. E que a palavra de Deus alcance o teu coração e faça o que ela pretende para a sua vida, para a nossa vida nesta noite. Deus não reúne o seu povo, Deus não lança a sua palavra sem ter o endereço certo, sem ter uma direção clara. E a Bíblia diz que Ele faz aquilo que lhe apraz. Ele tem uma direção clara para esta noite, para a sua palavra. Portanto, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Verso 1 ao verso 11, Mateus capítulo 4, que diz assim, todos acharam? Então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegou-se a ele o tentador e disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Pai, mais uma vez nós estamos na Tua presença. Já oramos, já entregamos esse momento nas Tuas mãos, mas como de costume, Senhor, eu quero mais uma vez clamar ao Senhor, para que o Senhor opere aquilo que lhe apraz nesta noite. Deus, o Senhor sabe o que o Senhor tem feito na minha vida, através do entendimento da Tua palavra, do que nós vamos tratar nesta noite. Mas, Deus, que o Teu povo tenha, Senhor, o seu coração aberto para entender a dimensão que o Senhor quer falar com a Tua igreja nesta noite. E que seja, Deus, um divisor de águas na vida de todos que estão aqui, ou de a grande maioria, daquele que abrir o seu coração para ouvir a Tua palavra. Marca esse dia, Senhor amado, na vida do Teu povo, assim como o Senhor tem marcado este tempo na minha vida. Marca a vida de quem está em casa, de quem ouvirá esta palavra posteriormente. Então, Deus, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome nós clamamos. Faça a Tua vontade, para isso nós repreendemos no mundo espiritual toda ação contrária contra este momento, contra o entendimento da palavra do meu Deus, tudo aquilo que se levanta no mundo espiritual para tentar impedir que a palavra de Deus seja propagada nesta noite, vai saindo agora, no poder que há no nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome, ó Deus, e faça o que lhe apraz, em nome de Jesus, amém? Amém, pode se assentar, igreja. Como eu disse na minha oração, o Senhor está marcando um novo tempo na minha vida. Do final do ano para cá, o Senhor me permitiu viver algumas coisas no meu particular, mais íntimo do meu coração, da minha vida, do meu entendimento. E de uns dias para cá, Ele tem começado um novo tempo. Aleluia! E eu sei que esse tempo vai fazer uma grande mudança em mim. Mas a tecla que o Senhor está batendo é sobre o jejum, pastor. E é sobre isso que eu quero falar com a igreja nesta noite, sobre o jejum. Eu li o texto de Mateus capítulo 4, e nós temos esse texto relatado nos outros evangelhos sinóticos. Mas esse texto mostra a necessidade que temos de termos a nossa vida estruturada, disciplinada na prática do jejum. Nós lemos que Jesus
após passar pelo batismo, após ser cheio do Espírito, ele não foi cheio do Espírito no jejum. É bom que você entenda. Ele não foi cheio do Espírito no jejum. A Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre ele em forma corpórea, no ato do batismo, para revesti-lo, para cumprir o seu chamado, o propósito que lhe foi proposto e que ele estava para fazer. E o mesmo Espírito de Deus que estava sobre ele naquele momento, que veio sobre ele, o induziu, o impeliu, o conduziu, o levou para o deserto. E tinha uma finalidade para ele ir para lá, para ser tentado pelo diabo. Isso é uma situação que sempre me deixou pensando, por que tinha que começar por aí? Eu faço muitas perguntas quando eu estou lendo a Bíblia. E eu acho muito interessante porque Deus vem com as respostas. Às vezes nem sempre no momento, mas sempre vem a resposta de Deus. Isso é interesse de conhecer, aleluia, de conhecer a palavra de Deus. Quando você pega um livro, você tem que tentar entendê-lo, senão você está perdendo tempo. Isso não é só com a Bíblia, qualquer livro que você for ler. Mas a Bíblia em especial. E eu sempre me perguntei, por que começou o Evangelho de Jesus vencendo o diabo? Há muito tempo o Senhor me trouxe o entendimento. O homem lá no jardim, ele tinha pecado, ele pecou, ele recebeu uma tentação, uma única tentação. Foi suficiente para acabar, para derrubar o homem da posição que tinha sido constituído, sobre que tinha sido entregue a ele, aonde ele estava, a posição de domínio sobre a terra. Deus criou a terra, construiu tudo e deu ao homem o domínio. O domínio falou para ele, domine sobre todas as coisas. Inclusive, quando ele vai dando nome para tudo, isso é uma espécie, uma demonstração de domínio que Deus está entregando para o homem ali. Só que ao pecar, ele perde esse domínio. Ele entrega, de certa forma, não, ele entrega para Satanás esse domínio. E Satanás é astuto, e ele fala, foi-me dado. Eu posso te dar, porque foi-me dado. E ele não estava mentindo, apesar de ser o pai da mentira. Ele não estava mentindo, realmente foi dado a ele. Por isso que Jesus precisava começar por ali o seu ministério. Aleluia, porque a primeira coisa que ele tinha que fazer era vencer o opositor que derrubou o homem lá no Éden. Naquele momento. E ele foi lá para o deserto. E lá ele encontrou. E interessante que a gente pensa, só foram as três propostas que Satanás lançou para Jesus. Não foi, não. A Bíblia diz que ele ficou 40 dias sendo tentado. Você imagina o que é 40 dias sendo tentado pelo diabo? Uma tentação em cima de outra. A gente não sabe os detalhes. Claro, tem muita coisa na Bíblia que não está escrito porque não sabe os detalhes, mas nós podemos pensar. Imagina quantas coisas Jesus passou naquele deserto, recebendo propostas terríveis e rejeitando. E as que nos foram relatadas, que foram as que nós lemos aqui, Satanás oferece para ele aquelas coisas, o pão, transforma a pedra em pão, lança-te sobre o pináculo do templo, dou o reino para você, dou tudo para você. Tudo isso era proposta, mas a proposta de Satanás para Jesus era que ele abrisse mão da divindade dele. Tudo que Satanás queria, ou da deidade dele, tudo que Satanás queria era que ele não se comportasse como homem. Porque se não fosse na forma de homem, não adiantaria, ele tinha que vencer e conquistar, chegar na cruz para conquistar tudo que ele conquistou como forma corpórea de homem, como homem. E Satanás oferece isso para ele. Larga a mão disso. Sai desse estado de humilhação que você está. E Deus começou falando aí no meu coração. Tem certas coisas que a gente não quer passar. Mas é no estado de humilhação que nós vamos estar dentro, alinhado no plano de Deus. Não era hora de Jesus abrir mão, rejeitar, ou sair daquela forma que ele mesmo, lá em Filipenses 2 fala sobre isso, que Jesus, sendo igual a Deus, não usou, ou não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, até chegar na cruz. Nós conhecemos a história. Mas tudo isso ele passou, e ele venceu, em jejum. E por que será que foi necessário que Jesus fosse em jejum, ou ficasse em jejum? A Bíblia está cheia, em várias partes. A gente lê sobre o jejum, a gente vê que os grandes homens de Deus, eles tinham essa prática de jejum.
E eu quero abrir um parêntese aqui, porque essa prática não é somente do cristão e nem está só contida na Bíblia, isso é uma prática que as religiões pagãs também têm a prática de jejum, mas nós vamos falar do jejum segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo o que Deus nos ensina, é isso que nos importa e nos interessa. Na Bíblia está cheio de relatos bíblicos, e eu conheço muitas religiões, muitos ministérios que não entendem, que entendem que o jejum não é para ser praticado no Novo Testamento, porque o Novo Testamento, a graça, como foi cantado hoje, a graça nos cobriu, a graça fez tudo por nós não precisamos fazer mais nada, o jejum é do Antigo Testamento. Será que isso é verdade? Se fosse assim, a Bíblia não daria tanto ênfase para o jejum. Nós vemos o jejum praticado no Antigo Testamento, um dos jejuns que nós sempre lembramos é o jejum de Moisés. Lá em Êxodo 34, a gente vê Moisés, quando subiu ao monte, ficou lá 40 dias e 40 noites em jejum, e ele ficou foi um jejum absoluto, que a gente não consegue fazer esse jejum sem comida e sem água, totalmente na presença de Deus, envolvido pela glória de Deus. E o resultado desse jejum foi que quando ele desceu de lá, que ele chegou no meio do povo, o rosto dele brilhava tanto que o povo não conseguia olhar para ele. Esse foi o resultado, um dos resultados do jejum de Moisés. Então, quando ele falou com o povo, viu que a situação estava difícil para eles, que eles não conseguiam suportar a glória de Deus que estava sobre a vida de Moisés, ele cobriu o rosto, e aí vocês leiam lá Êxodo capítulo 34, que vocês vão ver bem a história. Nós vemos também em outros momentos, nós vemos reis que jejuaram. Um dos reis que jejuou, que a gente fala muito dele, que foi Josafá. Na batalha de 2 Crônicas, capítulo 20, a gente vê acontecer a batalha e ele estava com medo. Josafá estava com medo, porque os inimigos se levantaram e vieram contra ele. E quando ele viu que ele não tinha condição de vencer aqueles inimigos, o medo, presta atenção na palavra, o medo o impulsionou para buscar a Deus em jejum. E ele conclamou, ele convocou, ele mandou que toda a nação se levantasse em jejum diante de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? E foi muito forte no meu coração. E eu sei que esse é o endereço certo de Deus para esta noite, para alguém aqui ou alguém em casa. Você quer vencer a síndrome do pânico que está te assolando, Ricantuí, há muito tempo? Você quer vencer a depressão que domina a sua mente? E que você vê fantasmas para todo lado? É uma mente perturbada que não consegue, não consegue nem descansar o corpo, porque até no sono você tem perturbação. Sabe como você quer vencer? Entre na prática de jejum. Vai diante de Deus, e nós vamos explicar melhor isso. Vai diante de Deus e pratique o jejum com sinceridade e com responsabilidade, que você vai vencer essa síndrome do pânico. Porque nós vamos explicar melhor isso. E Josafá ficou em jejum com o povo. Deus levantou um profeta e falou para ele assim: olha, fica tranquilo. Nesta peleja nós conhecemos, não tereis que pelejar, ficai parados, e veja o livramento que eu vou dar. E Deus deu o livramento, e ele recebeu o livramento, mas antes de receber o livramento, ele foi curado do medo. Ele se encheu de coragem, de ânimo. A Bíblia fala que ele se encheu de ânimo por causa do jejum. Porque ele foi, não exatamente por causa do jejum, foi por causa da posição que ele tomou diante de Deus. Então, nós vemos muitos jejuns. Eu não vou ficar falando aqui, porque e também não quero ter a pretensão de esgotar o assunto, não tem como esgotar, mas só uns tópicos para a gente continuar. Nós vemos o jejum também sendo praticado no Novo Testamento, por isso que não tem sentido a igreja nos dias de hoje e algumas denominações não ensinarem sobre o jejum, não tem sentido. Porque em Atos capítulo 13, a gente vê o povo de Deus, os líderes da igreja. A gente vê que estava reunido Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém, Saulo, todos eles reunidos eram profetas de Deus. Mas eles tinham que enviar missionários, e enquanto eles estavam orando e jejuando, eram duas práticas comuns na igreja. O Senhor fala para eles: separa Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho com eles. Foi debaixo de jejum e de oração que veio a revelação de Deus para enviar os missionários. Vamos imaginar que eles não estivessem em jejum, em oração, e eles tivessem mais afinidade com um ou com outro, e se no lugar de Barnabé e Saulo, eles mandassem Lúcio, mandassem Manaém. Eram profetas de Deus, não eram?
Mas eles tinham recebido de Deus, do Espírito Santo, essa chamada para irem fazer? Eles não tinham recebido. Se a igreja não tivesse a clareza de que o Espírito Santo estava separando exatamente aqueles dois, e tivesse enviado outros no lugar, o resultado da obra não seria o mesmo. Porque não colocariam as pessoas certas nos lugares certos para fazerem as coisas certas que Deus determinou. Debaixo do jejum e da oração. Atos capítulo 14 também tem, quando eles chegam nas igrejas, Paulo e os seus companheiros chegam nas igrejas, ali eles levantam o ministério, eles começam a levantar os presbíteros, debaixo de jejum e oração, e separam os presbíteros, e depois eles impõem as mãos sobre esses presbíteros, eles entregam ao Senhor tudo debaixo de jejum e de oração. E aí a gente vai vendo tantas outras situações. Paulo, quando se converteu, quando teve um encontro com Jesus, a caminho de Damasco, ficou cego. E lá, ele ficou 3 dias sem se alimentar, porque ele precisava entender tudo o que estava acontecendo com ele. Ele ficou em jejum, mesmo sem compreender direito o que era o cristianismo. Até que Deus manda Ananias até ele, e ora por ele, e ele tem a sua visão retornada, e aí começa a obra de Deus na vida de Paulo, e a coisa mais linda. Mas ele, até sem perceber, sem entender com clareza o que ele estava fazendo, ele jejuou. E a pergunta que fica no meu coração é, por que nós, hoje, não damos muita atenção para jejum? Para o jejum. E mais, muitas vezes nós não damos porque nós nem sabemos o que é. O que é o jejum? O jejum pela Bíblia é a abstinência de alimentos. Pode ser total, como foi o caso de Moisés, que eu acabei de citar. Ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, esse é o jejum total. Pode ser o jejum normal, que é o que Jesus fez, porque ele não comeu, mas a Bíblia não diz que ele não bebeu. Então, provavelmente, ele estava bebendo, e outros jejuns também que a gente vê na Bíblia, era só a comida, a abstinência da comida, mas com a água. E esse, quando a gente vai praticar um jejum mais longo, ele é o indicado, porque com a água você pode ficar muitos dias. Eu conheço pessoas que jejuaram também, nos dias de hoje, 40 dias, e não ficaram doentes. E tem o jejum parcial, que é aquele jejum que foi o de Daniel, que você abre mão de alguma comida, que aquilo vai dar prazer para você vai comer com prazer. No meu caso é carne. Gente, eu amo carne. Como é gostoso comer carne. Né? Uma picanha, não é à toa que eu fui dono de açougue 30 anos. Mas é bom demais. Então, quando você quer fazer um jejum parcial, você abre mão daquilo que você gosta. Porque não vai adiantar nada se você não gosta de jiló, abrir mão do jiló. Não tem sentido. Você vai abrir mão daquilo que realmente você gosta. E por um motivo, não é por... eu não estou afim de fazer o jejum normal, eu vou fazer esse aqui mesmo. Nós vamos falar sobre isso também. A coisa tem que ser levada a sério. Então, eu já expliquei o que é o jejum. Agora, por que jejuar? A importância do jejum na vida do cristão. Irmãos, hoje... a gente até ouve falar do jejum no nosso meio pentecostal, e eu falo isso porque eu não nasci no berço pentecostal, mas a gente até ouve falar do jejum, e tem muita gente que pratica, mas eu já vi gente dos nossos praticando de forma errada. Por quê? Porque faz achando que com o jejum vai manipular a vontade de Deus. Aleluia, eu estou orando, não recebi o que eu quero, então agora eu vou jejuar, porque quem sabe o jejum é mais forte, então agora eu dou um gás a mais na minha oração. É isso que a Bíblia quer? É isso que o Senhor quer? É assim que o Senhor ensina? Isso não é jejum. Como eu disse, não adianta também você fazer a coisa, não estou afim de jejuar, sacrificar a minha carne, então eu vou abrir mão só de algumas coisas, mas as outras eu garanto, pelo menos eu não vou passar fome. Isso é o jejum que a Bíblia diz? Isaías capítulo 58, o Senhor fala do jejum que Ele não aceita. E tem certos jejuns que o Senhor não aceita. Porque lá o povo estava jejuando sim, estava buscando, a religião estava sendo praticada.
Isaías 58 era isso. A religião estava sendo praticada normalmente. O povo vinha adorar a Deus, o povo cantava, o povo tinha prática religiosa, e jejuavam também. E aí, quando eles chegam diante de Deus, quando eles são repreendidos, eles chegam diante de Deus e falam assim, mas por que jejuamos nós e o Senhor não nos atende? Aí vem a resposta. Quer ver a resposta? Abre lá em Isaías 58. Isaías capítulo 58. Porventura, o verso 6. Mas vou ter que ler o contexto, senão você não vai entender. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer, tomam prazer, no verso 2 que eu estou, em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não o sabes? Isso eles estão falando com Deus. Eis que, aí vem o Senhor respondendo, no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a cabeça como o junco, e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo tu o nu, cubras, e não te escondas daquele que é a tua carne? Agora vem a resposta ao jejum, se eles fizerem do jeito que Deus está querendo, do jeito que Deus está requerendo deles. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. A tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e Ele dirá, eis-me aqui. Quando o teu coração estiver alinhado, o meu coração estiver alinhado com a vontade do Senhor, é só eu clamar, só você clamar, e o Senhor vai falar, eis-me aqui. Eu estou aqui. Aleluias. Eu estou aqui, pode falar. Andei aqui, orlai. Quando nós praticarmos aquilo que realmente o Senhor quer que nós pratiquemos. Vocês entenderam o texto? Esse povo estava praticando a religião certinho. Irmãos, eu quero deixar claro para nós, para a minha vida, que tudo que eu for fazer na casa do Senhor, eu tenho que fazer debaixo de jejum e debaixo de oração. Aqui, eu vou apresentar um louvor ao Senhor, eu tenho que estar com a minha vida consagrada ao Senhor, debaixo do jejum e da oração, e não pode ser do jeito que esse povo fazia. Eu vou ter oportunidade semana que vem, então essa semana eu vou jejuar. Vou buscar a Deus, vou consagrar minha vida. Passou a minha oportunidade, agora eu posso voltar. Agora eu posso. Ai, Jesus. Agora eu posso ouvir o que eu gosto. Eu não preciso mais ficar ouvindo os hinos, agora eu posso ouvir as porcarias que eu gosto. Eu não preciso mais manter a minha santidade, porque eu não vou ter oportunidade, está entendendo? Era isso que esse povo fazia. E eu tenho certeza que tem muita gente que caminha na vida cristã dessa maneira. Baseado em aleluia, a santidade está ligada somente às oportunidades. Se não tiver oportunidade, não preciso nem orar. Eu não vou nem jejuar. Mas o Senhor prometeu que quando nós alinhássemos a nossa vida com a vontade dEle, assim como esse povo recebe essa promessa também é para a igreja. Porque o Senhor falou assim, a hora que vocês fizerem
a vida de vocês vai florescer. Tudo que vocês precisarem, eu estarei pronto para dar, porque a vida de vocês está de acordo com a minha vontade. Então, o jejum é muito sério, muito sério. Nós precisamos ter muito cuidado com a forma que nós levamos a nossa vida. A gente não vê Jesus ensinando muito sobre o jejum, mas ele também não nega que o jejum era uma prática necessária. Ele foi criticado pelos apóstolos, pelos discípulos de João e os fariseus, e eles falam para ele assim: mestre, por que nós, os discípulos de João, dizendo, por que nós jejuamos, os fariseus jejuam, e os seus discípulos não jejuam? Aí ele fala uma coisa linda. Vocês vão proibir os convidados de se alimentarem enquanto o noivo está presente? Mas vão chegar dias que o noivo será tirado e aí eles vão jejuar. É mais claro? Quando é que o noivo foi tirado? Quando ele se entregou naquela cruz. Naquele dia ele foi tirado. Depois quando ele ascendeu aos céus. Naquele momento ele foi tirado do nosso meio aqui, do nosso convívio humano. Ele enviou o Espírito Santo e ele disse, quando o noivo for tirado, aí sim eles vão jejuar. Isso me mostra que o noivo não estando aqui ainda, aleluia, eu preciso ter uma prática de jejum. E por quê? Aí a gente vai para Mateus capítulo 17, a gente começa a entender a necessidade do jejum para a igreja. Mateus capítulo 17, desculpa eu estar fazendo vocês lerem, mas vocês estão lendo a Bíblia, então mais do que importante, né? É uma forma diferente de pregar, normalmente eu não prego assim, mas foi assim que o Senhor me deu, então vamos ler. Mateus capítulo 17. Não, vamos ler em Lucas 9, que é o mesmo assunto, evangelho sinótico, então não tem problema. Lucas capítulo 9, que tem um detalhe lá que eu acho interessante. Lucas capítulo 9, verso 37, que diz assim: E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é filho único, é o único que eu tenho. Eis que um espírito toma e de repente clama e o despedaça até espumar. E só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos, presta atenção, roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e o convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino, e o entregou a seu pai. E todos pasmaram da majestade de Deus. E maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos... Não foi em Lucas que veio a palavra que eu queria passar para os irmãos. Marcos capítulo 9, que aqui ele resume. Marcos capítulo 9 fala a mesma coisa. Olha o texto, o mesmo texto, só que com outras palavras, porque é outro autor. Vou começar no verso 19. E respondendo Jesus disse, depois que o pai pede ajuda: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isso? O pai lhe disse: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, agora vem o pai. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino clamando
com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais. Ainda deu a ordem para o futuro: não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Agora vem os discípulos. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte. Eu acho muito interessante isso. Os discípulos ficaram com um pontão de interrogação. Gente, nós tentamos, não fizemos nada, não conseguimos expulsar esse demônio. O que aconteceu conosco? Você já passou por isso? O que aconteceu conosco? Aí os discípulos chamam à parte e falam: mestre, por quê? Né? O que aconteceu? Verso 28. E os seus discípulos perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Aí, baseado nesse texto, muita gente fala assim, e eu já vi gente fazer isso. Não, eu não posso orar por você não, porque hoje eu não estou em jejum, hoje eu não jejuei. Não, eu não posso fazer visita não, porque eu não tive tempo para jejuar essa semana, eu não posso. Parece que está atribuindo ao jejum um poder. Vocês estão entendendo aí? Parece que no jejum em si só tem poder. E não é isso que a Bíblia está dizendo, não é isso que a Bíblia ensina. O Senhor Jesus condenou o quê? Na vida desses discípulos? A incredulidade, a falta de fé. Depois vocês leiam. Mateus também 17 fala sobre isso. A falta de fé dos discípulos. Aí ele fala: esta casta de demônios não sai a não ser com jejum e oração. Por quê? A fé que eles tinham que ter para expulsar esses demônios, que é uma casta, e quando se fala de casta são vários, e são demônios poderosos, que se unem, que se juntam para tentar impedir aquilo que está recebendo como uma ordem, sai. Essa casta de demônios só sai com jejum e oração. E aí vem o ponto. Por que só com jejum e oração? E aí eu quero caminhar para o fim da palavra explicando o que é o jejum na nossa vida. O jejum na nossa vida, ele é um momento onde você entende que saciar o desejo da sua carne, saciar a vontade do seu estômago, aquilo que é bom, porque não é pecado não jejuar. Está entendendo? Não é pecado você viver uma vida toda sem jejuar, não é não. Aleluia. Mas existe um lugar em Deus, uma posição espiritual que você, aleluia, que você só vai alcançar se você realmente tiver interesse. E esse interesse é manifestado através do jejum e oração. É quando eu digo para mim mesma: eu gostaria muito de sentar na mesa agora e encher o meu estômago com tudo que eu posso. Graças a Deus eu tenho condição para colocar na minha mesa aquilo que eu tenho vontade. Mas eu vou abrir mão disso, porque eu quero buscar a Deus. É quando eu digo para a minha carne: sabe quem é que manda em você, Raderaquiou? Não é você que me manda, sou eu que te domino. E aí entra o domínio próprio. E eu domino minha carne por quê? Porque eu quero estar com Deus, eu quero conhecer mais de Deus, eu quero ter um momento mais íntimo com Deus. Eu quero saber o que Deus tem para mim, o que o Senhor quer para a minha vida. Eu tenho interesse de saber como é que está o meu coração. E é somente através do jejum, da oração, do interesse, é que nós vamos identificar o que está lá dentro. Quantas vezes eu me assusto com o que anda aqui por dentro, na minha mente, no meu coração. Quantas vezes eu me assusto? Geralmente nesses momentos onde eu estou com Deus, em jejum e oração. Então o jejum é interessante, é importante para a vida da igreja nos dias de hoje. Quando Jesus fala que essa casta de demônios, por quê? Porque ali era uma batalha no mundo espiritual, não era no mundo físico ou humano. Então era o espírito dos discípulos precisavam ser fortalecidos de fé. E Jesus fala: se vocês tiverem a fé
como, não é do tamanho. Nós estamos acostumados com a nova versão, com novas versões aí, que escreve do tamanho do grão de mostarda. Não é, o original diz, como grão de mostarda, como semente. Planta, aleluia, planta a fé na sua vida, e essa fé vai florescer. Planta a fé, que ela vai crescer. Plantar como? Confiando, aleluia, em Deus, no relacionamento que você tem com Deus. Sabe o que faltou para esses discípulos? Saber quem eles eram. Naquele momento de afronta, que Satanás pega aquela criança, aquele menino, e afronta eles, mostrando o poder, os demônios pegam, né? Mostrando o poder que eles tinham. Eles tiveram medo, eles esqueceram que eles eram discípulos de Jesus. E que eles já tinham recebido a ordem de irem e libertar cativos, e eles já tinham feito isso. Mas naquele momento, eles se assustaram. A fé fraquejou. Por isso que o Senhor condena a fé deles. Diz para eles, geração incrédula e perversa. Já pensou ouvir isso de Jesus? Se vocês tiverem uma fé como um grão de mostarda, como uma semente, que é pequenininha, pequenininha, mas quando ela cresce, quando ela germina e floresce, ela cresce um grande arbusto. Através do jejum, a minha fé é desenvolvida. E eu preciso, irmãos, eu não sei você, mas eu preciso que o Senhor acrescente a minha fé. Eu quero isso de Deus, em Deus. Eu quero entrar num lugar com Deus, que possa me dar experiências profundas com Ele. É isso que o jejum nos faz. O jejum parte de um coração, muitas vezes, indignado com a realidade. Quando nós estamos indignados com a realidade, quando nós olhamos para a realidade e dizemos assim, olha, não tem jeito, nada disso tem jeito, estamos totalmente insatisfeitos com essa situação, eu vou para onde? Aí eu vou para o jejum, para a oração, porque eu sei, eu creio num que tem jeito, tem como resolver essa situação que eu não posso resolver. Se você olhar para a igreja dos dias de hoje, e eu não estou falando igreja local, igreja de uma maneira geral, não dá uma insatisfação no seu coração? Não dá uma tristeza de ver a realidade da igreja nos dias de hoje? Não dá um vazio de você falar, Deus, eu prego a tua palavra de um jeito e vejo aqui tantos milagres, e dentro da tua casa não acontecem os milagres que eu prego, o que acontece conosco? Aonde está essa verdade que a gente prega e a gente não vive e não consegue presenciar? O que é que está faltando em nós? Porque no Senhor não está faltando nada, Ele é o mesmo. E até Kennedy Reagan falava que o jejum não vai mudar Deus, não. Ele é o mesmo antes do seu jejum, no meio do seu jejum e depois do seu jejum. E Ele vai mudar você. É essa a finalidade do jejum, Ele vai mudar a mim. O meu entendimento vai ser aberto. O meu espírito, aleluias, vai ser desentulhado, porque o nosso espírito é entulhado com coisas que a nossa alma entulha, como verdadeiro lixo, entulhando a nossa alma, o nosso espírito. E o nosso espírito precisa ser desentulhado, ser livre, recebendo a revelação de Deus, para poder fluir no Espírito Santo. Sempre foi esse o desejo de Deus para a igreja dele. Mas nos dias de hoje, lamentavelmente, nós não estamos conseguindo viver isso. E quando eu disse que o Senhor está fazendo um divisor de águas na minha vida, é que esse entendimento está abalando a minha estrutura. E eu sei que tem algo de Deus para ser revelado, para a minha vida e para a igreja do Senhor, e somente através da dedicação, no jejum e na oração, na separação da minha vida, da sua vida para Deus, e com Deus, é que nós vamos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Os grandes avivamentos da história, irmãos, não houve um avivamento que veio sobre a terra sem um mover de jejum e oração e clamor do homem interessado nesse avivamento. Nunca houve. Sempre houve o interesse. Deus estimulou o espírito do homem para o homem entender que era um momento de entrar na presença do Senhor clamando. Nós cantamos hoje que nós precisamos ter saudades do Senhor. Sabe quem é que vai trazer essa saudade no meu espírito, no seu espírito? O Espírito Santo, quando ele puder fluir na nossa vida. Quando realmente nós dedicarmos a nossa vida ao jejum, à oração, para ouvirmos Deus falar conosco.
Aí os nossos cultos não vão ser vazios mais, não vão ser forçados. Não vai ser um esforço você vir para a casa do Senhor, arrastando os seus passos. Como se tivesse um rastro assim, ó, deixado pelos seus passos. Fazer o que, né, Senhor? Eu vou, mas vai ser um tédio. O que é isso? Nós não podemos viver nessa realidade triste que a igreja do Senhor está vivendo, de uma maneira geral. Nós não podemos viver num país onde tem tantos brasileiros, tantos cristãos brasileiros, e nós vendo a igreja se corrompendo cada vez mais, sujeira aparecendo, o nome de cristão sendo difamado, e nós assim, ó. Muitas vezes o povo jejuava para buscar bens materiais. Muitas vezes o povo queria coisas para si. E não é errado também a gente buscar coisas para nós, porque nós precisamos. O Senhor não nos proíbe disso. Tem coisas que nós vamos vencer, sim. É no jejum e na oração. Mas o interesse de Deus é que nós tenhamos o coração como foi Daniel. Daniel queria descobrir algo, queria entender algo da parte de Deus. E ele entra na presença do Senhor. Aleluia, Daniel capítulo 10, e ele começa a clamar, começa a pedir, começa a orar, buscar ao Senhor, 21 dias sem resposta. Você e eu muitas vezes não aguentamos uma semana sem resposta, a gente já desiste. Você já viu gente falando assim, eu já jejuei, mas não funciona comigo? Onde está o seu propósito? Daniel não tinha ideia, mas estava acontecendo uma batalha nos ares, nas regiões celestes, no mundo espiritual estava acontecendo uma batalha, mas o coração dele estava firme no propósito de buscar a Deus em jejum, consagrando a sua vida cada vez mais, querendo entender aquilo que Deus tinha para ser revelado. Já pensou eu querer falar algo com o pastor Israel ali, e o pastor Israel não está nem aí para aquilo que eu quero falar? Falta de interesse, que coisa triste seria, né, pastor? É assim que nós fazemos com Deus. O Senhor quer revelar, quer falar, quer dar direção, quer dar orientação, quer mostrar, aleluia, onde nós estamos errando. Porque tem gente, e eu não estou falando de pecado, eu estou falando de erro de caminhada. Caminhando na rua paralela de Deus, sabe? Quando você pega um atalho, Deus quer que você vá por aqui, e você pega um atalho daqui, e Ele só vai te mostrar se você tiver interesse. E qual é esse interesse? Senhor, eu não vou, a expressão, eu vou sacrificar a minha carne, isso não combina. Eu vou fazer eu vou pagar o preço. Tem muita gente que fala isso, vou pagar o preço. Eu não concordo com essa palavra, com essa frase. Porque não tem como nós pagarmos nada diante do que Ele fez por nós. Mas eu vou ter interesse de conhecer. Eu não vou levar a minha vida com a irresponsabilidade que eu estou levando. Um dia atrás do outro, com uma noite no meio. Aleluia, fazendo de conta que nada está acontecendo, ou que nada vai mudar. Satanás já lançou na mente de muitos. Nada vai mudar na sua vida. Vai ser assim mesmo, se conforma. E o Senhor está dizendo, não é para você se conformar, é para você vir para um lugar especial que eu tenho, aleluia, na sua vida, para revelar a minha vontade para você. Isso falando no âmbito individual. Até aqui eu estou falando no âmbito individual, no campo individual. Agora eu quero falar a nível de igreja. Irmãos, hoje eu li um texto muito interessante, falando sobre o jejum. E o autor pôs de uma forma que eu nunca tinha pensado. Jesus, ele foi para os céus, e quando ele fez a ceia, que nós fazemos também, mas ele fez a ceia, ele falou assim, olha, essa é a última ceia que eu vou tomar, eu não vou tomar mais do fruto da vide até aquele dia, eu vou aguardar vocês, eu não vou mais, depois que ele ressuscitou, ainda na terra, ele comeu com os discípulos, mas ele não tomou mais vinho. Então ele está nos aguardando, para esse momento onde nós estaremos lá. Tinha que ter no nosso coração, como igreja, como noiva, uma insatisfação pela nossa realidade e uma pressa para que Jesus voltasse. Um anseio.
E para isso, um interesse de fazer tudo o que precisa ser feito. O que precisa ser feito? Enviar missionários para os 4 cantos da terra, pregar a palavra com verdade, com sinceridade, aonde eu chegar, a glória de Deus se manifestar através da minha vida, viver novamente o que os apóstolos viveram. Aleluias! Os apóstolos subindo a escada, tinha um paralítico, aleluia, paralítico na porta do templo. Não, eu não me conformo com esse paralítico, eu não tenho nada para ele, mas o que eu tenho, porque agora eu sei quem eu sou, o que eu tenho está sobre mim, eu posso te dar, levanta e anda. Autoridade de Deus sobre a minha vida. É isso que precisa ser resgatado na igreja dos dias de hoje. E eu posso te dizer com toda a convicção do meu espírito, que a igreja, o Senhor só vai vir buscar a sua igreja, quando a igreja viver novamente um grande renovo de Deus, um grande avivamento, um avivamento profundo, que vai deixar marcas, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Mas antes, ele vai ser precedido por esse avivamento. Mas esse avivamento, ele vai acontecer sobre a vida daqueles que quiserem, que estiverem disponíveis, dispostos a realmente se relacionarem com Deus, vivendo num sobrenatural de Deus, está entendendo? Então, dentro de uma igreja, pode ter 200 pessoas praticando a religião. Mas pode ser que só 15, 20... Quem dirá 30, vão realmente receber esse avivamento poderoso de Deus. Sabe por quê? Porque vão estar interessados em ter uma vida não somente na prática religiosa da igreja, mas ter uma vida com Deus lá dentro de casa. Tendo controle na mão para dizer, isso não presta para os meus olhos enxergarem. Tendo controle na boca, isso não presta para eu falar, porque o Senhor está dentro de mim, o Espírito Santo está dentro de mim. Eu não posso nem pensar em falar isso, porque os ouvidos dele estão ouvindo. Os meus olhos não podem enxergar isso no meu computador, porque tem o Espírito Santo aqui, e eu não vou magoar, entristecer o coração do Espírito Santo que está aqui dentro, é uma pessoa. A hora que nós começarmos a praticar isso, nós vamos começar a experimentar algo em Deus. A glória do Senhor vai começar a nos envolver de uma maneira poderosa. E nós vamos realmente ver o agir de Deus sobrenatural. E as promessas do Senhor serem cumpridas rapidamente, como ele falou em Isaías 58. Nem bem nós oramos, a resposta vem. Porque realmente nós estamos interessados em ouvirmos a voz de Deus. Amém? Eu quero lançar um desafio sobre a sua vida. Você está disposto a se posicionar? Nós estamos no ano da decisão, saiu, né? Nós estamos no ano da decisão. Você está disposta a tomar uma decisão diante de Deus? De viver um 2022, nós estamos no 2º mês de 2022. Viver um 2022 totalmente diferente em Deus do que você já viveu até o dia de hoje. Se você tem buscado a Deus, tem mais de Deus para você. Se você não tem buscado a Deus ainda, comece a buscar, porque tem muito de Deus para você. Mas depende da sua decisão. Eu quero isso em Deus. Eu não vou parar. Enquanto o Senhor não mostrar o poder dEle, não vier sobre mim de uma maneira diferenciada, enquanto Ele não me encher da glória dEle, enquanto eu não viver algo com Deus profundo, como a palavra dele diz, você pode marcar o ano de 2022 com uma grande decisão e Deus marcará o ano de 2022 com uma mudança radical na sua vida. Você está pronto para isso? Você deseja isso? Você quer assumir isso diante de Deus? Se não quiser, não fala nada, porque você não está falando diante de homem. Mas se você quer isso em Deus, se coloque em pé, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que confirme essa palavra no seu coração. Irmãos, se vocês soubessem, se vocês pudessem, se nós pudéssemos enxergar o que está sendo tramado contra a igreja, o que está sendo tramado contra o Brasil. Gente, esse ano é um ano que nós precisamos nos posicionar. Como lá no tempo de Esther, lembra no tempo de Esther? Que estava vindo a destruição do povo judeu. E aí Esther se posicionou, vem, vamos fazer um jejum. E ela sim fez um jejum absoluto, junto com todos o povo judeu.
para Deus dar livramento para o povo dela, para o povo judeu que estava numa terra estranha. Deus livrou eles da morte. Você tem tirado um dia no seu mês, não vou nem falar da semana, um dia do seu mês para jejuar pelo Brasil? Eu vou te convidar para você começar a ter essa prática. Um dia na sua semana para jejuar pelo Brasil, em tudo que está por vir. A batalha está travada do mesmo jeitinho que aconteceu nos dias de Daniel. O anjo lá guerreando no mundo espiritual. E foi preciso vir ajuda. Porque a batalha era feia contra principados e potestades da região celeste. Você imagina que não está acontecendo a mesma coisa contra o nosso Brasil? Para cercear a nossa liberdade de expressão, para nos tirar a liberdade de termos essa palavra como nós temos com toda a liberdade hoje? Isso vai atingir a sua vida também. Então vamos nos levantar, irmãos. Irmã, quanto tempo eu tenho de fazer de jejum? Aí o jejum é seu. Você que escolhe como você faz. O propósito é com Deus. Você administra isso, Ele te dá essa liberdade, não tem detalhes na Bíblia sobre isso. Você pode escolher ficar um dia todo, meio-dia. Se bem que meio-dia não deu tempo nem de ter fome, né? Eu acho, você precisa, o jejum aflige a nossa alma. Então você escolhe, mas entre num propósito com Deus, de realmente praticar o jejum da maneira correta. Avalie o seu coração. Pede para Deus, primeira coisa, Senhor, avalie o meu coração. Me mostra se eu estou fazendo correto, se eu estou com a finalidade certa, com a intenção certa, correta. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença, Senhor amado, agradecidos por esta noite. Meu Deus, o meu coração ferve de vontade, Senhor amado, transmitir com mais profundidade aquilo que o Senhor tem falado, mas a minha limitação, Senhor amado, me bloqueia naquilo que eu não consigo falar. Randeira cantou, mas o Senhor sabe, Pai querido, o que é necessário a Tua igreja entender. Portanto, Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Teu povo se desperte, Senhor amado, a partir de hoje. Que esse dia seja, Senhor amado, marcado na memória dos Teus filhos, para praticarem o jejum com responsabilidade. Quem sabe, Senhor amado, daqui a pouco, nós teremos homens e mulheres que terão, Senhor, a ousadia de entrarem na Tua presença, para estarem 3, 4, 5, 7 dias de jejum na Tua presença. Quem sabe, Senhor, daqui a pouco nós seremos convocados como igreja a jejuarmos por motivos tão profundos e necessários. E nós estaremos prontos, ó Deus, para jejuarmos, para buscarmos a Tua face, a Tua glória se manifestar, a Tua glória envolver este lugar, o Senhor atrair as vidas, ó Deus, da maneira que o Senhor deseja. Pai, em nome do Senhor Jesus, gera isso no nosso coração. Gera esta verdade do nosso espírito, para que a nossa fé seja acrescentada, como o Senhor disse para aqueles discípulos. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, para a glória do Teu nome, marca um novo tempo em nós, Pai, na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu quero agradecer a minha oportunidade. Deus abençoe a igreja.